Muito bem, queridos, continuando o estudo da lição número 5, a parte de quinta-feira, é necessário que ainda profetize outra vez. Depois que o povo de Deus foi perseguido na Europa, eles então resolveram ir para um novo lugar. Foram pioneiros em uma nova empreitada que seria justamente o nascimento de uma nova nação. A nossa nação, que foi chamada de Nova Inglaterra, o Novo Mundo, deu lugar a um nome chamado Estados Unidos da América, onde a liberdade religiosa e a liberdade de consciência foram respeitadas. Assim, nessa nova terra, a igreja remanescente nasceu justamente do estudo profético do livro de Daniel. E a partir de então, Deus tem conduzido o seu povo de maneira que a segunda volta de Cristo tem sido pregada como uma mensagem abençoadora. A mensagem de Daniel e de Apocalipse mostra que, segundo o parecer divino, isso deveria acontecer, porque o estudo profético nos leva a uma nova realidade. Pergunta número 5, de acordo com Apocalipse capítulo 10, como aconteceu o nascimento do remanescente e como aquela expressão de mar e terra estão interligados nessa profecia. Apocalipse 10 diz o seguinte: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava um arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, dizendo, e havendo clamado, os 7 trovões começaram a emitir as suas vozes. E João diz, e eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões disseram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar com um pé sobre o mar e o outro sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumpriria o segredo de Deus, como ele anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu ouvi, que eu tinha ouvido, se tornou uma voz maravilhosa e tornou a falar comigo. E disse, vai, João, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele me disse, toma o livro e come-o. Ele será doce como mel na sua boca, mas no teu ventre será amargo. Eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi o livro. E na minha boca foi doce como mel, mas havendo eu comido, o meu ventre se tornou amargo. E ele me disse, importa que ainda profetizes outra vez para muitos povos e nações, porque assim é necessário. Então a pergunta é, de acordo com Apocalipse 10, como foi o nascimento do remanescente e como o conceito de mar e terra estão interligados nessa profecia? Resposta, João viu um anjo com um pé sobre a terra e o outro pé sobre o mar. Isso significava que a mensagem que ele tinha deveria ser pregada ao mundo todo. A mensagem estava em um livrinho que João comeu. E esse livrinho era o livro do profeta Daniel, que começou a ser assim estudado. E esse livro trazia uma mensagem. Essa mensagem foi doce como mel inicialmente, que foi a descoberta da mensagem da segunda vinda de Cristo, mas foi amargo como fel, por causa do desapontamento. Muito bem, um anjo voando significa um mensageiro, e a voz dele alta significa uma mensagem urgente que deveria ser ouvida por todas as pessoas. Essa mensagem deveria ser tanto para o povo de Deus, como para os gentios, como para o povo, para as nações de todo o mundo. Pessoas candidatas à salvação em Cristo Jesus. João viu um anjo forte com um livrinho na mão, representando o livro do profeta Daniel, que a partir de 1843 começou a ser estudado de maneira mais plena e suas profecias foram detalhadas e se tornaram conhecidas. Foi isso que aconteceu quando Guilherme Miller e muitos outros começaram a estudar as profecias de Daniel, principalmente de 2300 tardes e manhã,
e descobriram que o santuário seria purificado. Esse santuário, no entender deles, seria a terra e seria a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem foi doce como mel. Milhares de pessoas se prepararam para a volta de Jesus em outubro de 1844. Mas Jesus não veio. E houve então um grande desapontamento. Depois desse desapontamento, o povo remanescente, ele apareceu. E a volta de Jesus começou a ser pregada com maior veemência, e as 3 mensagens angélicas também. Mensagem que deveriam ir para todas as pessoas desse mundo. Por isso, a profecia era tão abrangente e era um anjo significando um mensageiro que falava de forma forte, significando uma mensagem para que todos escutassem. Deus nos dá sempre os avisos para que nós não fiquemos surpresos com os acontecimentos. Quando o Monte Merapi, na ilha de Java, na Indonésia, ele começou a tremer, uma montanha de 2.900 metros. Os técnicos e os geólogos avisaram a população que eles deveriam sair de onde eles estavam, porque o Monte Merapi ia entrar em erupção. As pessoas olharam e o tremor parou, mas numa noite aconteceu uma cena indescritível. Diante da luz da lua, o Monte Merapi começou a fumegar e saiu uma fumaça branca cinzentada, como se fosse milhares de ovelhas saindo de dentro daquela montanha. O povo se assustou a princípio. As pessoas pediram para que todos fossem embora, evacuassem aquele local. Havia um vilarejo, havia sítios, havia fazenda. As pessoas não ligaram e continuaram cuidando do seu gado. Mas numa manhã, o Monte Merapi cuspiu lava sulfúrica incandescente e matou 300 pessoas. Os avisos foram dados, mas as pessoas não ligaram para os avisos. Agora, Jesus Cristo está para chegar. O livro do Apocalipse diz que é uma mensagem para dar a todas as nações. Por isso que o conceito de mar e terra, ele nos mostra que o anjo estava com um pé sobre a terra e um pé sobre o mar, mostrando que essa mensagem tem que ser dada para todas as pessoas nesse mundo, tanto nos lugares mais solitários como nos lugares mais populosos. Deus nos abençoe. Por isso o anjo disse: João, não celes ainda as palavras dessa profecia, porque é necessário que você ainda profetize. E isso aconteceu com a chegada do povo remanescente. Deus nos abençoe, porque pertencemos a esse povo pela graça de Deus. E em breve veremos Jesus voltar nas nuvens do céu. Que o Senhor nos abençoe, nos conserve fiéis, inabaláveis na fé, para que essa mensagem possa chegar a todos os cantos do planeta. Que Deus fique contigo. Deus abençoe você.